Você que tem a Bíblia, deixa ela aí aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Santo Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Vamos à leitura da palavra. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Santo é o Senhor. Jesus está trabalhando. Tem um Santo de Deus aqui. Diz assim o texto: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se lhe abriram todas as portas. Glória a e Deus, foram soltas aleluia. as prisões de todos. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar dando glória, misturado com aleluia. Amém. Amados, todos nós sabemos que antes do apóstolo Paulo se converter, ele era um perseguidor da igreja. Ele matava cristãos, ele prendia cristãos, ele tinha autoridade para fazer isso. Até que um dia, o Senhor havia determinado a data e a hora de fazer a obra na vida daquele homem que conheceu o Senhor, não como os discípulos o conheceram de andar com Cristo. Paulo conheceu ao Senhor por revelação, aleluia, e foi quando ele estava para mais uma perseguição contra a igreja de Cristo, no caminho de Damasco, que aquela luz o cercou, e ele ouviu aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro, aleluia, você lutar contra os aguilhões, ou seja, não adianta você resistir à minha palavra, não adianta, Arabacai, você se fazer de forte, aleluia, porque quando Deus, ele tem a obra na vida de uma pessoa, ainda que ele tiver que levar o pó, ainda que ele tiver, aleluia, que levar para a oraria, ele leva, ele quebra, e ele faz um caso novo. Glória a Deus. Quando esse homem se converteu, Deus havia falado que de perseguidor ele seria perseguido, que tudo aquilo que ele havia feito, Arabacamaná, e semeado na sua caminhada, iria acontecer com ele. Ou seja, nós entramos naquilo que a Bíblia fala
acerca da semeadura. Aquilo que o homem semeia, ele também vai colher. Se você semeia ódio, você vai colher ódio. Se você semeia mentira, você vai colher mentira. Arabacamanai, Saulo semeou o ódio, a perseguição, a morte. Arabacamanai, e quando ele se converteu, tudo aquilo cercou a sua vida. Mas o Senhor havia dito que ele era um vaso escolhido para fazer a obra de Deus. E certa feita os irmãos da igreja estavam orando, e a Bíblia diz que o Espírito Santo falou assim: separa Paulo e Barnabé, porque esses homens vão ser separados para a obra missionária. O apóstolo Paulo, irmão, não era qualquer um. A Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, aleluia, um professor dos judeus que tinha um conhecimento profundo, arabacomanagaiaçaio, e ele então começa a se misturar no meio de pescadores, comerciantes. Ali estava alguém, arabacamanai, que estava aos pés de um grande professor, e que através da sua vida o evangelho iria se expandir às nações, arabacamanai, aos gentios, que são os não judeus. Mas eu quero falar nessa noite de uma dessas obras que o Senhor ele delegou para a vida de Paulo. A Bíblia diz que certo dia Paulo tem uma visão, e nesta visão um varão se apresenta a ele, clamando por socorro, dizendo para que ele atravessasse a Macedônia. Paulo entendeu naquela visão que ele precisava ir à Macedônia, pregar a palavra, anunciar o evangelho àquele povo, arabacomanai. Então ele embarca naquele navio, passa por alguns lugares, até que ele chega a Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, Labacomanagaiaçuricomanai. E a Bíblia diz o seguinte, irmão, que logo que ele chega, eles vão procurar um lugar para orar, para ter comunhão com Deus. E eles, um dia de sábado, saem das portas para fora e vão para a beira do mar, e começam a anunciar a palavra de Deus. A Bíblia diz que havia uma mulher vendedora de púrpura, por nome de Lídia, que estava prestando atenção naquilo que Paulo estava ministrando. Arabacai, o coração dela ardeu, Arabacomanaiaçai, e ela recebeu aquela palavra, e a Bíblia diz que logo ela foi batizada. Houve uma salvação naquele lugar. Glória a a mulher Deus. disse assim: aleluia, aleluia, se é lícito, se eu tenho achado graça aos seus olhos, eu peço que vocês venham à minha casa e repousem lá. Aquela mulher, ela abriu a porta da sua casa para receber o apóstolo Paulo e também o seu companheiro Silas, que estavam ali para fazer a obra do Senhor. Mas algo acontece no momento em que eles estão se dirigindo para a casa de Lídia. A Bíblia fala no versículo 16: e indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Eu quero abrir uma vírgula aqui. Toda vez que um crente se prepara para ir ao culto, para buscar a palavra, para lavacamanai, consagrar a sua vida ao Senhor, o inimigo sempre arma uma situação para impedir que a obra de Deus não seja alabacamanai manifestada. Quantos no dia de hoje, ao vir nesse lugar, tiveram empecilhos, uma grande batalha para chegar até aqui? Deus te trouxe aqui porque Ele tem vitória para a tua vida hoje. Indo nós à oração, diz o texto, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Eu quero fazer você lembrar sobre o que a Bíblia fala sobre a adivinhação. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 em diante, a Bíblia fala que Deus estava falando com um povo que iria herdar a terra de Canaã, a terra da promessa. E Deus falava com eles dizendo o seguinte: olha, vocês vão pisar numa terra aonde habita um povo pagão.
E esse povo adora outros deuses. Esse povo ouve os agoreiros, os prognosticadores, eles consultam os mortos. E eu quero que vocês não sejam igual a eles, porque isso é abominação aos meus olhos. Sabe o que é abominação? É você fazer uma coisa que Deus não suporta. A Bíblia fala que o povo erra por não conhecer as Escrituras. A Bíblia Sagrada é para todos. Essa história de que todas as religiões levam a Deus é mentira. Quem pagou o preço na cruz foi Jesus. Não foi Maomé, não foi João, não foi Allan Kardec. Foi Jesus, o Nazareno, que pagou o preço de sangue por mim e por você. Deus alertou: vocês vão pisar nesta terra. E eles ouvem ali feiticeiros. Eles, aleluia, consultam os mortos. E o pior, irmão, quando eles queriam saber o que os deuses queriam falar com eles, eles sacrificavam suas crianças queimadas a fogo a um deus chamado Moloque. E esta prática, desde o Velho Testamento, era condenada por Deus. No livro de Levítico diz que aquele que cometesse a feitiçaria no tempo da lei tinha que ser apedrejado até morrer. Era a lei que dizia isso. Agora o Novo Testamento em Apocalipse fala: os feiticeiros, os cães, os idólatras, aqueles que cometem e amam a mentira, não herdarão o reino dos céus. Salvação é só com obediência à Bíblia, às Escrituras Sagradas. Aleluia. Essa história aí de que o parente seu morre, aí alguém diz assim: vamos lá no centro espírita, que você vai falar com a pessoa que morreu. Eu quero dar um recado para você nessa noite. Hebreus 9:27 diz o seguinte: ao homem é dado uma vez só a vida, vindo logo após o juízo, morto não volta. Aleluia. É forte demais. Você acha que o diabo vai se apresentar para você com chifre? Ele se apresenta em forma humana se ele quiser, porque ele se transfigura. Eu vou dizer para você o que acontece com quem conhece a palavra e não pratica. Todos nós sabemos que Saul foi escolhido a rei não por Deus, foi pelos homens. Porque um dia Moisés profetizou que ia chegar uma hora que o povo ia cansar do governo de Deus, ia querer ser como os outros povos. Como os outros povos tinham rei, eles também queriam um rei. Então ficaram lá ao pé de Samuel: nós queremos um rei, nós queremos um rei. Todos os povos têm um rei. Tá bom, isso não é do agrado de Deus, não é o que Deus quer. Mas se eles querem um rei, dê um rei a eles, vamos ver o que vai acontecer. Esse rei não foi levantado por Deus, mas sim pelos homens. A princípio Saul obedeceu. A princípio Saul estava seguindo Alabacomanai, os caminhos do Senhor, mas houve um determinado momento que ele começou a desobedecer, se acomodou. Primeiro, Samuel era o sacerdote, era aquele que apresentava o sacrifício perante a Deus, era o mediador entre Deus e os homens. Ou seja, o único que tinha que fazer como sacerdote o sacrifício a Deus era ele. E ele falou para Saul: fica aqui e me espera, porque quando eu chegar nós vamos apresentar o sacrifício ao Senhor. Saul achou que Samuel estava demorando, foi lá e sacrificou ao Senhor. Ou seja, tomou o lugar que não era dele. Sabe o que Deus está dizendo? Aquele que está querendo tomar o teu lugar, aquele que está querendo roubar aquilo que eu te dei, eu vou tirar fora do teu caminho. Glória a Deus! Aleluia! Aquilo que Deus te deu é teu. Aquilo que eu dei para você, o inimigo não vai tirar, o inimigo não vai tomar, é teu. E ponto final. Glória a Deus. Logo depois disso, a Bíblia diz que o Senhor falou para ele: olha, esses amalequitas aí deram muito trabalho, porque quando nós saímos do Egito, eles não deram passagem para nós. E eu quero, Saul, que você mata todos eles, não poupe ninguém, porque eles são inimigos do meu povo. A Bíblia diz que Saul matou sim, mas ele poupou o rei dos amalequitas, e isso desagradou ao Senhor. A essas alturas Deus já havia rejeitado Saul como rei, porque ele já não obedecia mais a Deus. Meu Deus.
Aí o que acontece, irmão? Quando você está na igreja, você obedece a Deus, o que opera em você é o Espírito Santo. Quando você está em desobediência, é o espírito do mundo que opera na tua vida. Saul ficava perturbado, tinha que chamar Davi para tocar harpa para acalmar o homem, porque o espírito maligno já estava perturbando a mente dele. Ele já não sabia quem ele era mais, ele já estava perdido, ele não sabia qual direção tomar. Isso acontece com quem sai do centro da vontade de Deus. Anda perdido, sem rumo e sem direção. Aleluia. Saul não matou os amalequitas, e ele pagou um alto preço, porque ele foi rejeitado por Deus. Deus deu o trono a Davi, porque era o homem segundo o seu coração. E olha o que aconteceu com Saul. Olha o que faz uma pessoa que não anda na obediência da palavra, que não segue os caminhos do Senhor. É forte. Eles estavam em guerra contra os filisteus. Os filisteus acamparam seu exército e Saul dele. Quando ele olhou o exército dos filisteus, ele ficou com medo. Ele temeu. Aleluia. Arabacamanai. Samuel já havia morrido. O povo já havia chorado a morte do sacerdote. Arabacamanai. Saul estava perdido porque já havia sido rejeitado por Deus. A Bíblia diz que então, quando ele olhou para aquele exército dos inimigos, ele viu, aleluia, ele temeu e ele foi buscar ao Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Deus não respondeu para ele nem por sonhos, nem por palavra, nem por urim, que eles lançavam sorte. Aí o desespero bateu no coração do homem. O que ele precisava fazer antes de consultar a Deus era pedir perdão pelo erro que ele cometeu, era pedir a misericórdia de Deus. Arabacamanai, mas Deus não respondeu para ele, porque ele estava em desobediência. Arabacamanai, subicomanai. Aí ele teve uma ideia: bom, já que Deus não me responde pela palavra, já que Deus não me responde por sonho, já que Deus não me responde por urim, Arabacamanai, aleluia, chamou um dos seus servos e diz: manda chamar a feiticeira que eu vou consultar ela. Olha aí. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Quem que é a verdade? Jesus. Então só Ele pode te libertar. Tem pessoas alabacamanai que muitas vezes elas não sabem se elas são crentes ou não. Na hora que elas estão em aperto, em aflição, vai na cartomante, aleluia, vai na cigana, aleluia, vai lá jogar carta para saber ou prever o futuro. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Esta prática é condenada por Deus. Glória a Deus. Eu vou ali ler minha mão, que eu quero prever meu futuro. Deixa eu ver o que vai acontecer comigo. Deixa eu dizer uma coisa: a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Você está achando que você está sendo orientado, você está sendo enganado. E eu vou falar uma coisa aqui que muita gente segue isso. Isso vai doer, mas eu não estou nem aí. Fala mesmo, fala mesmo. Pessoa pega o jornalzinho. Deixa eu ver o meu signo aqui, o que está falando hoje. Nossa, está coincidindo tudo o que está acontecendo comigo aí. A palavra te orienta que não é isso que você tem que olhar. Você tem que ser guiada pela palavra. Hoje, irmãos, o signo hoje está dizendo que você tem que ficar em paz com seu irmão, está dizendo isso. A parte amorosa está dizendo: irmão, vai se converter. Deus não está nesse negócio. Até porque, irmão, nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Há um ditado popular aí fora que diz: nem tudo que reluz é ouro. Glória a Deus. E nós que somos crentes pentecostais, nós temos que tomar cuidado com uma coisa. A Bíblia diz assim: provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus ou não. O diabo também fala língua estranha. O diabo também sapateia no poder. Arabacamanagaia subicomanábia. Ele é enganador. Ele é o pai da mentira. Arabacamanai. Saul estava desesperado. Deus não respondeu para ele. E ele foi consultar a feiticeira. Arabacamanai sai. Irmão, porque Deus não está respondendo para você, você vai virar as costas para ele? Espírito da verdade. Deus fala quando quer, na hora que quer. Ele é Deus. Aleluia, Senhor.
Saul chega disfarçado e diz à feiticeira assim: olha, eu quero que você traga, faz subir quem eu te disser. Quem que você quer que eu chame? Samuel. Esse texto que os espíritas usam para dizer que existe a reencarnação. A Bíblia fala, Arabakomanagai, que aquela mulher começou a fazer o trabalho de magia dela. E ela vem envolta numa capa, um ancião, ela vê deuses. A Bíblia fala que Arabakomanagai sube sai, que Saul entendeu que aquele que havia subido era o profeta Samuel, que já estava morto. E ele foi falar com ele: olha, eu tenho orado ao Senhor, eu busquei a Deus, mas Ele não me respondeu nem por sonho, nem por palavra, não me respondeu de forma alguma, e eu preciso saber o que é que eu vou fazer, Arabakamanagasúria, diante desta situação. Olha aí, Jesus. Sabe qual foi a resposta? Se Deus virou as costas para você, se Ele não está te ouvindo, o que posso eu fazer por ti? E digo mais, porque você não deu ouvido à minha palavra, amanhã na guerra, você e seu filho vai ser morto. É forte demais. E a morte veio sobre a vida de Saul e seu filho por causa da desobediência. Ah, eu não vou mais na igreja. Eu oro, jejum, subo um monte desse monte, mas Deus não me responde. Você acha, irmão, que você está passando é prova? Eu quero dizer uma coisa para você. Jó perdeu 10 filhos na Bíblia. Alguém perdeu 10 filhos aqui? Você acha que você está passando é prova por você abandonar a igreja? Olha aí. Aleluia. Deus provava os homens da Bíblia não como prova eu e você hoje. Em vista dos homens nós pegamos moleza. Imagine Deus chegar para você hoje e falar assim: ô Renato, pega o Danielzinho e leva lá no Sesc Itaquera e sacrifica ele para mim. Foi o que Deus falou para Abraão: leva o teu filho e sacrifica. Eu quero ver se ele vai me obedecer. Eu quero ver se ele está firmado na minha palavra ou não. Rabacamanduria sai, nerebarabacandarava sai. Lamanduri de comanagaia sub comanava sai. Sabe o que fala, irmão? Alabacomanaya sub em Eclesiastes. Vê se alguém acha para mim aí, para mim não ficar folhando a Bíblia, senão eu me perco. Eclesiastes 9, acho que é 9:5, se não me engano, é 9:8, uma coisa assim. Eu quero que você entenda sobre o que eu estou ministrando nessa noite. Arabacomanagaia sai, para você que talvez entrou aqui hoje e acredita que se você for num centro espírita você vai falar com um ente querido, com uma pessoa que morreu. Deixa eu ver. Santo Espírito de Deus. Santo de Israel, aqui nessa Bíblia aqui eu não me perco. Deixa essa Bíblia aqui que é melhor. Louvado seja Deus. Não percam o foco, irmãos. Glória a Deus. Santo Espírito de Deus. Olha só o que diz em Eclesiastes. Eu quero que você preste bem atenção. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os que vivem sabem que morrerão. Nós que estamos vivos, a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Isso é fato. Aleluia. Mas os mortos nada sabem, nem têm recompensa, porque sua memória jaz esquecida. Os mortos nada sabem, porque, aleluia, Arabacamanaya sair, eles estão no esquecimento. Glória a Deus. Você acha mesmo que você vai falar com alguém que morreu? Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo, ele conhece o teu passado, presente e futuro, ele tenta adivinhar. Através da adivinhação,
Arabacai, ele tenta prever algo. Arabacomanagá, Yassubicomanai no futuro. Hebreus 9:27, como eu já falei, ao homem é dado uma vez só a vida, vindo logo após o juízo. Enquanto você está em vida, você tem a oportunidade da escolha, ou vida eterna ou morte eterna, porque as pessoas pensam que, morri fisicamente, acabou. Não, a Bíblia fala sobre a segunda morte, é a separação e a condenação eterna de Deus, é a pior morte que tem, a morte espiritual. Quantos estão entendendo o mistério? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, o inimigo está furioso que nós estamos tocando. Aleluia. Glória a O Deus. diabo está furioso. Mas vamos voltar aqui. A Bíblia fala que Paulo, aleluia, já havia ministrado a palavra. Aleluia, Lídia havia ouvido aquela palavra. Ela se batizou. Aleluia, e quando eles estavam indo para a oração, uma jovem que tinha o espírito da adivinhação se colocou no meio do caminho. Olha só. Arabacamanai, é o que diz aqui a Bíblia. Uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, é revelação para a tua vida. Nessa noite Deus vai repreender o espírito que está rodeando você, que está tentando Rabacamanai impedir a obra que Deus tem a fazer na tua vida. Esse espírito Rabacamanai, quando eles chegaram na Macedônia, aquela jovem que estava endemoniada, que estava possuída pelo espírito da adivinhação, ela começou a seguir Paulo e Silas, Rabacamanai, ou seja, o inimigo sabia o que ia acontecer ali, o inimigo sabia que ia ter milagre, que ia ter salvação, que ia ter libertação naquele lugar, e por isso o adversário se colocou de pé. Eu tenho uma notícia boa para dar para você. O diabo sabe da obra que Deus vai fazer na tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus, e por isso ele está Arabacai rodeando você, e por isso ele está tentando tirar a tua paz. Se você não tiver com a vida no altar, irmão, o diabo te envergonha. Eu conheço um caso de um pastor que foi expulsar o demônio, e o demônio falou para ele assim: ué, você está querendo me expulsar, você é igual eu, faz tudo o que eu quero. Meu Deus. Se não tiver com a vida no altar, o diabo te envergonha. Ele te desmascara na frente de toda a igreja. Só que aqui eles não estavam lidando com qualquer um. Eles estavam lidando com o apóstolo Paulo, homem temente a Deus, homem de oração, homem que se converteu de verdade, homem que conheceu a palavra, e se colocou à disposição para fazer a obra do Senhor. Quem tem autoridade de Deus aqui? Você crê que Deus tem autoridade na sua vida? A Bíblia fala que essa mulher estava seguindo a Paulo e a Silas por muitos dias, e estava dizendo: esses homens aí, eles estão anunciando o caminho da salvação, eles são servos do Deus vivo. Primeira coisa, o diabo, assim como Deus te conhece, o diabo também conhece isso. Ele conhece as tuas fraquezas, ele sabe a área da tua vida que você é mais fraco, e é lá que ele vai investir, né? Por exemplo, a gente que é solteiro, eu que já fui casado, o diabo vai querer o quê? Vai mandar bomba gira, irmão, para tentar me derrubar. Então, se eu não tiver na sabedoria, não tiver estratégia, o inimigo traga. Por quê? O inimigo não quer derrubar quem não está fazendo nada em prol da obra, ele quer derrubar aqueles que estão envolvidos na obra. Deus está trazendo essa palavra, irmão, porque Deus vai dar livramento para muitas pessoas. Deus está dizendo: tem um espírito aí que está seguindo você, tem um espírito aí que está rodeando a tua vida, tentando travar tudo, tentando barrar a obra de Deus na tua vida, mas esse demônio hoje vai cair por terra, esse demônio vai ser queimado pelo fogo do Espírito Santo. Saul vai consultar a feiticeira, mas Paulo não.
quando aquele espírito estava seguindo ele cada dia, a Bíblia fala que Paulo perturbou-se e disse: espera aí, hoje nós vamos acabar com a festa do adversário aqui. Hoje, Arabacai, esse espírito de adivinhação vai cair por terra aqui hoje. Arabacamanguriaçai. Aleluia. A Bíblia fala que na autoridade de Jesus, Arabacai, Paulo foi lá, repreendeu aquele demônio e disse: em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Aleluia. Sabe o que é isso? Autoridade. Aleluia. Você crê na autoridade que Jesus te deu? Tem crente que fala que crê na autoridade que Jesus dá, mas quando o negócio fica feio, ele sai correndo. Minha mãe conhece um caso, acho que foi um pastor, não sei se foi da igreja batista. O demônio começou a se manifestar no meio da igreja. Aí o pastor foi o primeiro a ficar com medo, tirou todo mundo para trás, sabe? Não chega perto não, fica tudo aqui para trás, irmão, que isso? A Bíblia fala que os espíritos sujeitam a nós, é a Bíblia que diz isso. Não é eu que tenho que me sujeitar a ele, tem que sujeitar a autoridade do nome de Jesus Cristo. Aí teve que uma prima nossa lá expulsar, porque o pastor estava com medo do endemoniado. Presta atenção na obra que Deus estava fazendo na Macedônia. Uma mulher foi batizada, outra estava com o espírito da adivinhação. Paulo foi lá, repreendeu aquele demônio e aquela jovem foi liberta. É revelação que Deus está trazendo aqui para você. Primeira coisa, vai haver salvação no meio dos teus. Segunda coisa, se tem alguém da tua família que está sendo escravizada por um demônio, esse demônio vai sair e a libertação vai chegar naquela casa. A libertação vai chegar. O demônio saiu. Só que tinha gente que ganhava dinheiro com a adivinhação. Meu Deus, é forte demais. E aquele povo, vendo que o lucro dele estava perdido, eles não estavam preocupados com a alma, eles estavam preocupados com o ganho. Enquanto uma jovem estava possuída por um demônio. Sabe que Jesus fala, irmão? Aquele que não entra pela porta é ladrão, é mercenário. Eu sou a porta. E quem entrar por esta porta vai encontrar salvação, vai encontrar alimento para a alma. Mas o salteador, o mercenário, ele vê a ovelha correndo perigo e ele não vai salvá-la. Mas Jesus, como bom pastor, ele vai, aleluia, vendo que o lobo está rodeando aquela ovelha, ele vai e arranca para que o lobo não venha arrebatá-la. Olha que Deus está dizendo: eu te coloco hoje no meu aprisco, eu te guardo, o mal não vai chegar à tua tenda, nem praga alguma, porque eu te escondo debaixo das minhas asas. Glória a Deus. Toda obra que Jesus faz gera polêmica. Toda obra que Jesus faz sempre vai gerar alguma situação. O Senhor está dizendo: eu vou fazer uma grande obra. Salvação, libertação vai chegar no meio dos teus. Só que essa obra vai repercutir. O diabo não está contente com a tua vida, não. Ele não está brincando de ser inimigo, assim como Deus não brinca de ser Deus. Aqueles senhores ficaram revoltados, porque o lucro deles, que eles ganhavam dinheiro com aquela jovem, e eles levaram Paulo e Silas à presença dos magistrados, as autoridades, e disseram: esses homens aqui, sendo judeus, eles estão trazendo costumes para nós que não é lícito, sabendo que nós somos romanos. Sabe que a Bíblia fala que toda a multidão unida se levantaram contra Paulo e Silas. Mas sabe o que o Senhor faz me lembrar? Quando a multidão de problemas se levanta contra a sua vida,
Quando você vê um exército, Arabacamanagaia sai, querendo amedrontar você. Salmo de número 3, Davi olhando para o problema que ele estava vivendo, ele dizia: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, muitos são aqueles que dizem, não há salvação para ele. Mas aí Davi se lembra: mas Senhor, eu sei que tu és o meu escudo, o meu galardão, e eu não temerei. Alabacaia, ainda que um exército se levante contra a minha vida, eu sei que tu vais me guardar. Toda a multidão se levantaram contra os servos do Senhor que estavam ali fazendo a obra, e eles foram levados à prisão porque estavam pregando a palavra. O que é que está querendo aprisionar você? O que é que está querendo tirar a tua paz e a tua comunhão com Deus? Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que Deus fala para você: nada vai te separar do meu amor. A tribulação, a fome, o perigo, a espada, seja lá o que for, nada vai te separar do meu amor. Eles foram levados à prisão, mas antes eles foram levados à praça pública. E a lei judaica dizia assim, que eram 40 chibatadas, e eles usavam varas. Era um couro com 3 a 5 dentes de couro, com pedaços de ossos de animal na ponta. E aquele que era considerado culpado ficava de joelhos perante o carrasco, e ele batia, pegava por trás e na frente, e ia arrancando os pedaços da carne. Arabacamanai, você acha que você está passando? É prova. Paulo estava levando açoite com esse chicote, com essa vara. Arabacai, só que eles estavam não na lei dos judeus, mas na lei dos romanos. Não tinha um número X. Alabacamanai, a súbia de açoite. Alabacamanai, e fazendo as contas. Alabacamanai, em todas as situações que Paulo passou, ele levou mais de 135 chibatadas diante das obras missionárias que ele fez. Imagine, irmão, 3 a 5 couros com ponta de osso, e você levando aquela pancada e arrancando um pedaço da sua carne, aquele corte profundo. Arabacamanagaia sai, Rabacandaravassuri Micandorebarabá. Grande era a humilhação, grande era o sofrimento que Paulo e Silas estavam passando, porque eles estavam salvando vidas, porque pessoas estavam sendo libertas da Macedônia. Isso gerou um levante, uma afronta muito grande contra a vida daqueles homens. E após levar os açoites, eles foram levados à prisão e deram ordem para que guardassem ele com toda a segurança. Agora, irmão, nós vamos entrar numa coisa que muita gente não consegue entender: o que é adoração. A Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores. Adorar a Deus quando tudo está bem é fácil. Você entra na igreja, levanta a mão, sorri, pula, sapateia, fala a língua estranha. Arabacamanai, aí o vento vem. Eita. Aí o diabo se apresenta. Aí vem os problemas. Aí o marido, Arabacamanai, que não é convertido, começa a pegar no pé. Arabacamanai, aí a enfermidade do nada aparece. Arabacamanai, aquele que não é verdadeiro adorador, ele se prostra diante do problema, aceita a situação. Se é assim que o Senhor quer, tá bom. Não, a Bíblia fala, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre as suas pisaduras. Glória a Deus. Não é para você aceitar, não é para você se prostrar, não é para você se entregar. Glória a Deus. Imagine alguém levar 40 chibatadas, está com o corpo todo dilacerado, amarra os seus pés num tronco,
Coloca alguém para cuidar de você com toda a segurança. E talvez aquele carcereiro olhe e diz: eu quero ver se agora vocês vão nos perturbar. Sabe o que eu aprendi, irmão? A obra de Deus, ela não para. Eita Deus. Talvez o diabo colocou você numa prisão espiritual e disse: você não vai fazer mais. Olha aí. Você não vai louvar mais, você não vai pregar mais, você não vai interceder mais, você não vai fazer mais isso. Isso é o inimigo que está dizendo, mas Deus está dizendo: vai fazer sim. Oh, glória, aleluia, eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor, aleluia. Aquele que vai barrar é impedir a obra de Deus na tua vida. Aleluia, Deus. Aleluia. Aquele que não é adorador, quando o vento vem, a primeira coisa que ele faz é jogar a toalha. Não dá. Está difícil. É duro ser cristão. Quem disse para você que ia ser É fácil? forte demais, meu Deus. Só que, irmão, a recompensa que está reservada para a sua vida é linda. Eu creio que Paulo, mesmo conhecendo o Senhor, por revelação, ele se lembrou do sermão que Jesus ensinou aos discípulos lá na montanha. Dizia assim, Mateus capítulo 5, se não me engano, é o versículo 8. Bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Grande é o vosso galardão. Recompensa, galardão é recompensa. Grande é a recompensa que Deus tem para a sua vida, ó crente. A fé de Paulo e Silas estava sendo colocado à prova naquele momento, pastor Renato. Olha o que o Senhor me trouxe agora, revelação pura, fresquinha do céu. Olha o que Deus está me dizendo. Você, crente, está vivendo agora, no seu momento atual da tua vida, você está no momento crucial em que Deus está provando a tua fé. Quem está entendendo? Deus está dizendo: eu estou fazendo um teste com você, diante desse vento que soprou na tua vida. Eu quero ver como você vai se portar diante disso. Aleluia. É agora que o verdadeiro adorador aparece. É agora que aquele que confia na palavra aparece. É agora que acredita. Aleluia. É agora que aqueles que acreditam no sobrenatural, quando a palavra diz: se Deus abre porta onde não há, Ele vai abrir. Se Ele traz à existência aquilo que eu não vejo, Ele vai trazer. É forte demais, Senhor. Glória a Deus. Ah, Senhor, eu já tentei. Fui aqui, fui acolá, mas nada. Você tentou, mas Deus ainda não deu aval. E por causa disso você vai parar? Glória a Deus. Por causa disso você vai jogar toalha? Você acha que isso aí que você está passando é prova? Meu Deus. Eu conheço um missionário, irmão, que ele tomou 13.800 volts, virou carbono e Deus voltou ele à vida. Missionário. Glória a Deus deixou a marca para ele mostrar para o povo. Ele ficou com a mão na barriga por muito tempo. Aleluia. Tomando aquele banho, sentindo dores. Meu Deus. Aí vem uma dor de cabeça. Olha, eu estou na prova. Aleluia. Aí a Labacamanai vem uma enfermidadezinha. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Jesus é Deus. vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Silas e Paulo estavam sendo colocados à prova. Eu fico imaginando aquele povo: poxa, perdemos o nosso lucro. Esses homens, desde quando chegaram aqui, começaram a fazer bagunça. Irmão, é assim: crente é onde pisa a planta do pé, libertação, salvação, acontece de tudo. Aleluia, a notícia começa a repercutir. Deus está dizendo: se prepara, porque a obra está sendo feita, salvação está chegando, libertação, e a obra vai repercutir. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Olha o que faz o verdadeiro adorador. O corpo todo dilacerado, um pedaço de carne e sangue escorrendo para todo lado, os pés amarrados num tronco,
Mas o verdadeiro adorador disse, Paulo, quando se converteu, ele disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que acontece comigo não importa, o importante é fazer a vontade de Deus. O importante é semear no reino. Arabacamanagai. A diferença, irmão, do verdadeiro adorador para aquele que pensa que adorador é essa. O verdadeiro adorador é nos momentos mais difíceis e cruciais da vida, que ele adora a Deus. Tem até um corinho, né, pastor, que a gente canta no monte que fala, né? Andando de terno novo. Como é que é? Com muito dinheiro no bolso, andando no carro importado. Ai, irmão, isso é muito fácil. Quero ver desempregado com um sapato furado, vivendo de prova para todo lado. Aí eu quero ver você adorar a Deus. É forte demais. Adorar a Deus quando se abre lá a porta da despensa e não vê nada. Aí eu quero ver o verdadeiro adorador. Esses dias, irmão, eu recebi o pagamento e eu estava precisando de... Não é que eu estava precisando, eu estava contando com um valor, R$50. Falei, poxa, esse valor aqui precisava me complementar para me fazer algo. Aí eu tenho mania, irmão, eu sou assim, eu guardo dinheiro no bolso, eu guardo dinheiro em DVD, eu guardo em qualquer lugar. Aí eu estava lá procurando um negócio no DVD, daqui a pouco eu abro, R$50. Falei, esse Deus é tudo, aleluia. Chegou na hora boa, eu nem lembrava que eu tinha guardado dinheiro ali. Eu guardo em todo lugar. Minha mãe uma vez tinha dinheiro boiando na máquina de lavar. Aleluia. Deixou na roupa, quando foi lavar, saiu boiando. Quantos verdadeiros adoradores nós temos aqui? Presta atenção que essa é a palavra-chave. Você está no momento crucial da tua vida. Você chegou no ponto X, aonde você precisava estar. Isso significa que você está aqui e o seu milagre está aqui. Momento crucial. Paulo e Silas estavam no momento crucial. Os carcereiros devem ter dito: bom, o problema acabou. Esses homens nos perturbaram, agora estão presos, resolvido o problema. Alabacamanai, mas aí é que está o negócio. Quando você não tem mais o que fazer, Deus entra. Agora Deus vai entrar. Você crê que Deus vai entrar no negócio? Você crê que Deus vai trazer existência? Você crê que Deus vai abrir porta onde não há? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Momento crucial é quando você não tem mais nada o que fazer. É quando você chegou no limite de Senhor, até aqui eu lutei, até aqui eu me esforcei, mas agora não posso fazer nada. Aí Deus fala: filho, deixa que agora é comigo. Deixa que agora é comigo. Paulo e Silas não tinham mais o que fazer. Eles haviam apanhado, eles haviam lá sido humilhados. Eles estavam com os pés amarrados no tronco. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite o Espírito Santo incomodou eles, dizendo: ei, é hora de adorar. Oh, glória, aleluia, Senhor. É hora de adorar. Jesus. Alabacamanai. Porque quando você adora, o céu se abre. Aleluia, glória a Deus. Eu imagino Paulo olhando para Silas, fisicamente fracos, mas a Bíblia diz: quando você está fraco, aí você está forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder dele vai se aperfeiçoar nessa fraqueza, o poder dele vai se aperfeiçoar nessa dificuldade, o poder dele vai se aperfeiçoar nesta situação. Paulo se lembrou: Silas, está escrito
Lá no Salmo 150, todo aquele que tem fôlego louve ao Glória a Senhor. Deus. Glória. Mesmo que nós estamos nesta prisão, isso não nos impede de adorar ao Senhor. Aleluia. Aí ele olhou para Silas e disse assim: então vamos adorar. Eu não preciso ser reconhecido por mim. Começaram a adorar ao Senhor. Começou aquele mover de adoração. Aquele lugar que era uma prisão começou a virar um altar, um lugar de adoração. Olha o que Deus está dizendo para a tua vida. Eu vou transformar esta prisão num lugar de adoração. Eu vou transformar esse ambiente de tristeza em alegria. Eu vou transformar. Eu vou transformar esse ambiente em adoração ao meu nome. Jesus. A prisão vai virar lugar de adoração. A tristeza vai dar lugar à alegria. Porque vai haver adoração. Aonde estão os adoradores do Senhor? Eu creio nessa palavra, meu Deus. Filho de Deus, Você imagina, irmão, meu Deus. você adorando a Deus no meio da prova. Forte demais. Você imagina, irmão, você estando numa situação que não tem mais nada o que fazer, mas você mantém a tua fé firme. Glória a Jesus. Aí você começa a se lembrar, está escrito: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Está escrito: Arabacamanagaia sai que Deus habita no meio dos louvores. Se ele habita no meio do louvor, se eu começar a adorar, eu vou chamar a presença dele na prisão. Glória a Deus. Deus vai visitar. Deus vai visitar essa prisão. Deus vai visitar esse ambiente e vai transformar num lugar de adoração. Eles começam a adorar ao Senhor. Eles começam a cantar hinos a Deus. De repente, irmão, ó, começa a sacudir tudo. Sabe que isso aí é resposta de Deus chegando. Deus vai começar a trazer terremoto. Deus vai sacudir. Sai a prisão. Sai. E aquele espírito, e esse demônio, e esse inimigo que se levantou contra a tua vida, querendo barrar você, para que você não adore ao Senhor, ele vai saber que você serve a um Deus, de deserto, de vale, de monte, de prisão. Começou a sacudir tudo, Glória a Deus. porque Deus mandou um vento naquele lugar. Deus vai mandar vento no teu trabalho. Deus vai mandar vento no meio da tua parentela. Deus vai mandar vento na tua vida profissional. O que está tentando travar você, o vento vai vir, vai sacudir, vai arrancar o que tem que arrancar e vai trazer o que você precisa. Quem crê. Glória a Deus. Meu Deus. Começou a sacudir tudo ali, irmão. O terremoto veio por causa da adoração. Arabacamanagai começou a balançar. E sabe o que a Bíblia diz? Todos os presos que ali estavam, olha só o que Deus vai fazer. Todos os que estavam presos, todas as portas das prisões se abriram. Sabe qual é a revelação que Deus está trazendo? Todas as portas que estiver fechadas na tua vida, eu começo a abrir. Eu começo a abrir. Alabacamamai nessa hora. Alabacamamai, se prepare, porque o terremoto santo vai chegar. Alabacamamai sai. As portas começam a se abrir. O carcereiro fica apavorado. O que está acontecendo? Será que todos os presos saíram? E agora
Paulo diz assim: calma, Forte demais. todos nós estamos aqui. Todos estamos, não é necessário você ficar atormentado. Aquele carcereiro reconheceu que aqueles homens eram diferentes. Espírito Santo. Aquele carcereiro se prostrou e disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Meu Deus. Irmão, até o carcereiro vai reconhecer Deus na tua vida. Até o carcereiro vai reconhecer a autoridade de Jesus na tua vida. Ele pergunta: o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Olha a obra que Deus fez. Lídia se batizou. Aquela jovem foi liberta do espírito demoníaco. A obra que Deus fez repercutiu, o inimigo se levantou. Aqueles homens foram parar na prisão, mas a prisão virou altar de adoração. Aleluia. E Deus salvou a família do carcereiro. Glória. Ou seja, a obra de Deus não parou, porque Deus abriu todas as portas e trouxe à existência o que não se via. Porque o que via-se eram paredes, eram celas, eram prisões. Você estava vendo paredes, você estava vendo prisões, você estava vendo carcereiros à tua volta, mas o Senhor manda te dizer: agora você vai começar a ver as portas. Agora você vai começar a ver. Arabacamanaia, sai com seus olhos da fé. O que eu vou trazer à existência para a sua vida. Eu aprendo com isso que a obra de Deus ela não para. Que nada pode impedir o agir e o operar de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Amados, a Bíblia não diz aqui quantas portas eram, quantos presos estavam ali. Mas o Espírito Santo de Deus me impulsiona a dizer que 12 portas, 12, porque são as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos, 12 portas estão se abrindo para Eu creio, Jesus. em nome de Aleluia. Jesus. Receba Arabacumanai esta palavra. Seja um adorador, transforme a prisão em altar, transforme a tristeza em alegria, chame a existência a presença de Deus, porque milagre vai chegar na tua vida. Milagre vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você crê, aplauda ao Senhor nesta noite. Amém. Glória a Deus.